Olá, meu nome é Magno Rodrigues e hoje, dia 5 de outubro de 2025, estamos aqui na capela da Igreja de Jesus Cristo para conversar com o meu amigo Elson. Elson, eu conheci ele há muito tempo, acho que uns 8, 10 anos por aí, e fui conhecer ele mais de perto, assim, de conversar e conviver um pouco quando eu servi em um chamado na igreja de sumo conselho na Estar, com um chamado de liderança que conversava com ele quando ele era bispo aqui na igreja. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Ele tem um vigoroso testemunho sobre o Evangelho de Jesus Cristo e todos nós vamos ser abençoados com essa conversa que vamos ter hoje, conversando um pouco sobre a trajetória dele no Evangelho de Jesus Cristo. Para começar, aquela pergunta que eu gosto de fazer: como você conheceu a Igreja de Jesus Cristo, Elson? Então vamos lá. Eu conheci a igreja em 2007, no final do ano 2007. Foi através do meu irmão, mas tem uma história por trás disso também. O meu irmão, ele conheceu a igreja através de uma moça chamada Renata, que hoje pertence à ala Macaíba. Ela fazia parte da ala Felipe Camarão. E o meu irmão, ele pegava o ônibus, próximo da nossa casa, e era um ponto antes de onde essa Renata pegava o ônibus. E aí ele pegava o ônibus sentado. E quando chegava no ponto de ônibus, que a Renata subia, e ela era membro da igreja, o ônibus já estava sem vagas. E ela vinha em pé, com livros, bolsas. E ele, ao ver a Renata com esses materiais todos, ele pedia para segurar os materiais para ajudá-la. E nessa situação de cada dia, ela foi perguntando ao meu irmão se ele gostaria de receber os missionários em nossa casa. E o meu irmão era muito católico, então o meu irmão sempre gostou muito de estudar e ele tinha enraizado a doutrina católica nele. Ele tinha muito conhecimento e era muito difícil conversar com ele sobre religião. E ele disse, ele estava com alguns problemas na vida dele, problemas no trabalho, problemas no relacionamento que ele tinha na época. E ele disse, tudo bem, eu vou conversar com minha mãe, se ela aceitar, tudo bem. Sua mãe também era muito católica também? Não, minha mãe, ela era protestante, Protestante? Igreja evangélica, Mas até aí tudo bem. E aí ele ficou de dar uma resposta no dia seguinte, quando se encontrasse novamente no ônibus. E o meu irmão, quando chegou em casa, naquela noite, retornando do trabalho, ele perguntou à minha mãe. Ele disse, olha, conheci uma moça no ônibus, e pedi para segurar os livros dela, e ela perguntou se poderia enviar 2 amigos dela aqui em casa, para falar sobre Deus, Jesus Cristo, fazer uma oração. E minha mãe disse, olha, se for para falar sobre Deus, pode vir. Se não for, passe bem longe. Minha mãe era bem assim. E minha mãe, ela estava numa época que as questões físicas dela, doenças, estava começando a afetar muito. E ela estava começando a não conseguir ir todos os dias na igreja na qual ela pertencia. E por esse motivo, algumas visitas dessas pessoas da outra igreja, eles chegavam lá em casa e diziam que ela estava endemoniada, estava com encosto. Caramba! E isso deixava ela muito triste, porque ela estava sentindo dores devido ao agravamento das doenças. E aí foi quando ela aceitou que o meu irmão levasse os missionários junto com a nossa amiga Renata. E os missionários foram lá, no final de semana seguinte. E quando isso aconteceu, os missionários chegaram lá, eles vieram com todo o amor. Vieram com todo o amor que nós conhecemos que os missionários têm. Apresentaram a mensagem da restauração. Aí você estava lá no dia? Eu estava no dia. E assim, muitas vezes a gente não consegue compreender aquele momento quando está com os missionários. A gente se sente feliz, mas não sabe o que é. E aquele sentimento de felicidade, ele vem através do Espírito, que os missionários eles emanam, para todas as pessoas que eles estão ensinando. E ao transmitir o amor deles para a gente, a mensagem do Salvador Jesus Cristo, da sua igreja restaurada, a minha mãe ficou muito feliz e quis vir à igreja. E a gente já veio no domingo seguinte, em 2 semanas,
estávamos sendo batizados. Veio você, sua mãe e seu irmão. Quando o meu irmão já tinha sido batizado, e aí algumas semanas depois, ele conseguiu levar os missionários na nossa casa, e foi quando eu e minha mãe foi batizados. Muito bom. E durante o processo de ensino, você falou que sentiu... Na primeira visita você estava lá? Na primeira visita. Estava. Todas as vezes que os missionários iam lá em casa, como eles eram muito alegres e nos ajudou bastante, né? Eu estava em todas as visitas que eles chegavam lá em casa. Sim. Era um momento que todas as vezes que eles... Um exemplo, eles marcaram de estar lá em casa às 3 horas da tarde. A gente já estava desde 2 horas, né, na expectativa da chegada deles. Muito bom. Você falou sobre o seu irmão, até eu conversei com ele semana passada, ele contou algo bem interessante, que eu achei muito interessante. Ele falou que tinha um questionamento, que por que não tinha nenhum escrito sobre a visita de Jesus Cristo nessa parte da terra aqui. Ele falou que ele tinha essa pergunta antes de conhecer a igreja. Eu achei muito interessante. E talvez a gente vai conversar com ele também para saber um pouco sobre a história dele de conversão. Mas falando sobre você, como era você antes de conhecer os missionários? Tipo, em questões espirituais, questões religiosas? Então, eu passei muito tempo, assim, desde criança, indo com minha mãe em outra denominação, né, numa igreja evangélica. Eu gostava muito, eu queria aprender sobre Jesus Cristo, sobre Deus, mas não sentia que tinha alguma ligação nessas outras igrejas. E eu nunca fui assim, aquele rapaz de ir para festas, né, de fazer algumas coisas erradas. Nunca fui assim, né? Sempre fui de estar dentro de casa. Mais tranquilo, né? Sempre fui muito tranquilo, estando com minha mãe e com meu irmão. Só que faltava algo, mesmo estando em uma igreja, né? E as coisas foram se completando quando conhecemos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim. E você tinha alguns questionamentos já sobre religião? Algumas perguntas, algumas dúvidas antes de conhecer os missionários? Na verdade, não. Eu não pensava muito sobre as muitas dúvidas que muitas pessoas têm, né? Eu não pensava muito a respeito. Agora, sim, tem um fato interessante de que quando eu e minha mãe nos batizamos na igreja, a minha mãe permaneceu firme na igreja juntamente com meu irmão. E eu não. Sim. Eu, com uns 3 meses depois que os missionários teve transferência, né, que acontece com os missionários, e aí eu fui me afastando, né, e passei 5 anos inativo. Você já pensou muito sobre esse período assim que você foi se afastando e o que te motivou a se afastar assim? Sim. Na época eu tinha meu trabalho, né, tinha começado a trabalhar, que eu me batizei aos 17 anos. Eu me batizei no dia 23 de dezembro de 2007. E fui confirmado na igreja, né, que recebeu o Espírito Santo no dia 6 de janeiro de 2008. Era final de ano, eu não lembro exatamente o que aconteceu, passou-se 2 semanas para poder ser confirmado como membro da igreja. E aí 2 meses, 3 meses depois, parei de vir, né. Eu tinha um relacionamento, uma namorada, e ela tinha ódio dessa igreja. Ela tinha muita raiva da igreja. Desde o início que você se batizou? Desde o início. Já era namorado dela? Aham. Então, desde o início, ela não gostava da igreja. E aí ela fez uma pergunta para mim, né? Ela disse assim, olha, você vai ter que escolher entre eu ou a igreja. E aí a minha escolha naquele tempo... Foi o namoro. Foi o namoro, né? E aí deixei de vir à igreja e continuei no namoro e vida que segue. Demorou muito tempo o namoro depois? Demorou bastante tempo. Só que aí, o que acontece? A minha vida começou a dar muita coisa errada, né? E eram muitas brigas nesse namoro. Aí eu tinha uma microempresa, né, no setor óptico, e as coisas começaram a dar errado nessa empresa, e minha vida começou a virar de cabeça para baixo, nesses 5 anos que eu passei afastado. E eu
procurava uma saída, me sentia triste, né? Procurava a felicidade e não sabia onde encontrar. A minha mãe, ela sempre me convidava para vir à igreja, né? Mesmo vendo que eu estava afastado, e eu sempre dizia que não queria, que eu não gostava. Mas chegou um dia que era o casamento do meu irmão. Né? Meu irmão casou com uma moça aqui da Cidade Nova, que é a Ligiane, você conhece também, e a gente estava sentado aqui nesse banco, do lado, no dia do casamento. No dia do casamento. E eu sentei do lado da minha mãe. Meu irmão estava aqui, nessa posição, de frente para esse púlpito, né, com o bispo falando as palavras, né, do casamento. E o Espírito foi muito forte naquele momento. E na minha mente, quando o bispo disse assim, vocês vão ficar casados para toda a eternidade, eu pensei, caramba, é isso que eu quero. E aí minha mãe, com a sua sensibilidade espiritual, ela tocou assim na minha perna e disse, é isso que eu quero para você. Só que eu, na minha rebeldia ainda, eu disse, mãe, para com isso, né? E até afastei a mão dela. Mas aquilo ficou muito forte. E senti que aquilo ali que ela falou foi uma resposta. E a partir daquele dia, eu decidi que todos os domingos eu iria estar na igreja. Caramba. Muito interessante, né? Você falou uma vez, eu acho que todos os domingos sua mãe preparava sua roupa para você ir para a igreja, era? Sim. A minha Nesse mãe... período que você ficou afastado? Isso. A minha mãe, como eu falei no início, ela estava com alguns problemas de saúde e isso foi se agravando. Quais eram os problemas? Era artrite, artrose, osteoporose, mas assim, de forma muito severa, né? Que foi fazendo com que ela perdesse os movimentos, né, do seu corpo. E ela tomava muitas medicações. Eu acho interessante falar isso porque vocês vão entender o motivo de estar falando isso. E ela sempre passava a minha roupa padrão, que é essa roupa que eu estou usando hoje, né? A roupa padrão do domingo, camisa branca, gravata, calça preta, sapato social. Ela deixava tudo pronto, dobrado, na ponta da cama. E eu era sempre muito rude por ela estar insistindo naquilo. Mas o que ela fazia? Ela jejuava, mesmo sem poder jejuar, devido aos medicamentos que ela tomava, ela jejuava, orava, chorava e passava a minha roupa e deixava lá na ponta da cama, todos os domingos pela manhã. E eu acredito que todas as orações dela e o jejum que ela fez durante os 5 anos, mesmo impossibilitada fisicamente, foi o que fez esse milagre do Senhor, com o Espírito Santo tocar no meu coração naquele dia do casamento do meu irmão, para que eu pudesse sentir que o meu lugar era aqui. Muito poderoso, né? Eu lembro da sua mãe, mas não lembro de ter conversado muito com ela. Eu fui lá na casa dela algumas vezes, que de vez em quando ela realizava umas reuniões, não era na casa dela? Ela foi uma mulher de muita fé, né? Sim. O que você lembra mais dela sobre a atitude, a atividade dela na igreja? Eu lembro que passou uma época que ela ficou impossibilitada de caminhar, né? Porque ela vinha caminhando normalmente, né? Ou de carro, de ônibus, não sei como ela vinha. Mas chegou uma época que ela começou a vir de cadeira de roda, né? Para a igreja. Todos os domingos que ela, até os últimos dias da vida dela, ela sempre veio de cadeira de roda, né? Com a ajuda dos irmãos, ela vinha de cadeira de roda para a igreja e não faltava a igreja no domingo. Isso que eu me lembro muito sobre ela. Isso. Quando eu retornei à igreja, e aí passei a vir todos os domingos, e aí as coisas começaram a acontecer muito rápido, né? Os primeiros domingos que eu vinha com a roupa normal, né, do dia a dia. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, e aí comecei a colocar a roupa de domingo que ela passava para mim. E logo em seguida, né, já recebi o sacerdócio de Melquisedeque numa conferência da Estaca, e recebi um chamado, que foi quando conheci a minha esposa, a Gleice Campelo. E é bom até lembrar de que quando eu voltei para a igreja, a minha ex-namorada, ela fez a mesma pergunta lá do início. Ela disse, você vai voltar para essa igreja?
Aí eu Mesmo você sendo ex, não tendo mais relacionamento com ela? Ainda tava namorando, né? Sim. No meio daquelas brigas que eu falei, né? Ela disse, você vai voltar para essa igreja? Eu disse, eu tô indo lá. Aí ela fez novamente a pergunta, você vai ter que escolher, eu ou a igreja? E aí dessa vez, né, eu fiz a escolha certa. Eu disse, olha, eu escolho, não é uma questão da igreja, eu escolho Jesus Cristo. E aí ela disse, então, suma da minha vida. Eu, tá bom. E aí acabou o namoro e foi quando consegui ficar firme na igreja, né, junto com minha família. E aí tudo foi acontecendo muito rápido, como eu falei, né? Recebi o sacerdócio Melquisedeque, recebi chamado na igreja. E aí comecei a servir junto com a Gleice, né, que hoje é minha esposa. Qual era o chamado que você tinha recebido? Líder dos jovens adultos solteiros. Era você e ela? Era eu e ela. Eu dos jovens adultos solteiros masculino e ela do feminino. E o bispo disse, olha, vocês receberam esse chamado, mas eu quero que vocês estudem as aulas juntos. E façam tudo juntos. Né? E aí a gente foi se conhecendo, estudando tudo sobre a igreja juntos, as aulas. E aí foi quando eu me apaixonei por ela, né? Comecei a gostar dela e aí, até lá na frente, vinha o casamento. Quem era o bispo? O bispo era o André, né? O André Vicente. Então, o homem foi inspirado, hein? O bispado foi inspirado naquele tempo, né? E nos ajudou ali a estar juntos, né? Dentro do chamado e fazendo todas as coisas dentro da igreja. E aí vem a questão da minha mãe, né? Porque logo quando eu voltei para a igreja, 10 meses depois, eu estava já saindo em uma missão, né, de tempo integral. Uhum. Eu lembro que eu estava na sede da Estaca com a Gleice, assistindo um devocional onde o presidente da Área Brasil, na época o Cláudio R.M. Costa, ele estava num devocional dentro do CTM. E ele chegou assim para a câmera e disse, vocês jovens, na sede de suas estacas, com idade de missão, vocês estão sendo convidados a servir uma missão. E eu saí dali, naquele dia da sede da estaca, com o coração fervendo, né? Bem animado. Bem animado. E a saúde da minha mãe se agravando. Só que naquela noite de domingo, quando eu cheguei em casa, eu conversei com minha mãe. Ela estava deitada numa rede. E aí eu disse, mãe, eu senti hoje que eu devo ir servir uma missão de tempo integral. E ela olhou para mim, as lágrimas começaram a escorrer no rosto. De primeira ela disse assim, e eu, como é que eu vou ficar? É só eu e você dentro de casa, seu irmão casou. E eu disse, eu preciso fazer o que aqueles missionários fizeram com a gente. E ela disse, se é isso que você tem que fazer, eu vou lhe apoiar, então vá servir uma missão de tempo integral. Então, quando eu saí para a missão, né, o chamado preenchi muito rápido com a ajuda da Gleice, né, e... Gleice foi missionária também, né? Foi. Desculpa te interromper. Ela, quando você saiu para a missão, ela já tinha saído para a missão? Não. Já tinha voltado? Não. Até esse momento desse devocional, a gente não namorava, a gente era só amigos, estando no chamado, né? E aí eu fui, né, pedir ela em namoro. De primeira ela disse que não, né? E depois de algumas semanas, ela aceitou namorar comigo. E ela disse, vou te ajudar a preencher o chamado. E aí ela abriu lá uma tarde de domingo, preencheu o chamado comigo em 2 horas, né? Tudo muito rápido. Ela foi, enquanto eu trabalhava, durante a semana, ela ia no posto de saúde e marcava todos os exames para mim. E me enviava mensagem dizendo, olha, marquei tal exame, marquei esse, marquei aquele. Eu ia lá fazer os exames. Caramba. E eu acho que com 1 mês estava tudo pronto. Enviei o chamado e o chamado chegou com 1 mês. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a minha mãe já estava andando de bengala, né, e com dificuldade. Mas aí eu fui para a missão. Eu lembro que eu saí para a missão, era dia 19 de dezembro de 2013. Né? Quase que falhou agora a memória. Faz tempo já, né? Vai fazer 12 anos. 12 anos, Então, passei o Natal e a virada do ano no CTM.
que é o Centro de Treinamento para Missionários aqui no Brasil. Foi bom lá nessa época de Natal? Tu chorou com saudade? Foi uma época, assim, maravilhosa estar no CTM, né? Lá a gente aprende sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja restaurada e sente muito forte o Espírito do Senhor lá. Eu costumo dizer que lá é o céu, né, dos missionários, no CTM. E depois de lá fomos para o campo missionário, né? Passei 2 semanas nesse local, que fica lá em São Paulo, e fiz toda a missão dos 2 anos, né, os 24 meses como missionário de tempo integral. E ao retornar da missão, quando eu chego da missão, eu vejo minha mãe já de cadeira de rodas, né? Sim. Então, foi um momento muito difícil para mim, né? Chegar da missão e vê-la de cadeira de rodas. Você tinha notícia, mas que ela estava assim, mas ver é outra coisa, né? Ver é outra coisa. Então, e assim, algo interessante de ser falado é que quando eu cheguei de missão, eu cheguei no dia 30 de novembro de 2015 e me casei em fevereiro, no dia 25 de fevereiro de 2016, né? Quase ali 3 meses depois, praticamente, né? E aí na semana seguinte no meu casamento, a minha mãe faleceu. Então ela assistiu seu casamento. Ela assistiu meu casamento. E eu afirmo para todas as pessoas que o Senhor guardou a vida dela para que ela pudesse viver esse momento. Eu e ela pudesse viver esse momento. Da minha chegada da missão, do meu selamento no templo, né, e para que ela pudesse partir em paz. Cumpriu uma missão, né? E tem uma experiência espiritual muito bacana, né, sobre você que trouxe aí na sua palavra de cumprir uma missão. Não, falou que sua mãe cumpriu uma missão. Mas vai fazer relação com isso. No dia do selamento no templo, que foi no dia 27, 2 dias depois, a gente saiu na caravana, ela muito inchada, né, de cadeira de rodas, saímos na caravana ao templo, né? Ela foi também. Ela foi também. E tem uma foto até nossa na frente do templo, ela muito, muito inchada mesmo, ela na cadeira de roda, toda de branco, eu e minha esposa, né, ao lado dela. E após o selamento, a minha mãe foi na lojinha do templo, se despediu de todas as pessoas lá da lojinha, se despediu das pessoas dentro do templo, e aí ela foi guardar algumas coisas no ônibus. E quando eu chego, ela estava lá dentro do ônibus. Estava só ela. Eu entro, isso já após o selamento, e sento ao lado dela. E a gente tem uma conversa muito sagrada lá, dentro do ônibus, sem ninguém. Ela, do jeito que estamos aqui, ela tocou mais uma vez na minha perna, como no dia do casamento do meu irmão, e ela disse: Elson, hoje a minha missão ela está cumprida. Caramba. Eu orei por 5 anos para você voltar para a igreja, jejuei por 5 anos para que você estivesse aqui, e hoje eu vi você voltar de uma missão de tempo integral, de forma honrosa, e vi você hoje casar-se e selar com essa moça maravilhosa que é a Gleice, na casa do Senhor. Então hoje, se o Senhor quiser me levar, a minha missão está cumprida, Ele pode me levar. E eu, no tom de brincadeira, eu disse: mãe, para com isso. A senhora ainda vai ver os seus netos, vai ver muita coisa, e tem muito tempo de vida ainda. Mas na semana seguinte, ela veio a falecer. Então realmente ela já sentia que tinha chegado o momento dela e que a missão dela estava cumprida. Muito sensível, né? Ela? Muito sensível. E aí eu lembro até... Pra falar as coisas no tempo certo. Sim. E eu lembro até as palavras do presidente Nelson, em outubro de 2018. Ele tem um discurso chamado A Participação das Irmãs na Coligação de Israel, que ele fala assim, sobre as irmãs: aprecio quem vocês são e todo o bem que podem fazer. Ninguém pode fazer o que uma mulher virtuosa pode fazer. Nada se assemelha à influência de uma mãe. Então,
quando essa citação do presidente Nelson fala de uma mulher, eu lembro da minha esposa, a Gleice, que me ajudou a permanecer firme no Evangelho, me ajudou a preencher o chamado, me enviar para a missão, e no mesmo tempo também ela foi para a missão, e também lembro da mulher que minha mãe foi, né? A grande mulher de fé, como você falou mesmo lá no início, né? De estar sensível em todos os momentos para me tocar através do Espírito, para que eu pudesse me batizar, retornar à igreja, servir uma missão de tempo integral e no dia de sua partida após o meu selamento. Muito bom. Excelente. Falando um pouco sobre sua missão, como foi a missão para você, assim, se você tivesse que explicar? Olha, a missão para mim ela foi muito sagrada. Primeiro, eu fui para a missão um pouco mais velho, devido a ter me afastado da igreja, e voltei já com 23 anos e fui para a missão com 24. Então já era um missionário um pouco mais maduro, né? Tinha um pouco mais de experiência, vamos dizer assim. E por saber que eu tinha deixado uma namorada, que foi para a missão também, a minha esposa, hoje, e ter deixado uma mãe sozinha em casa, com dificuldades de saúde, né? E eu não estava no campo missionário para brincadeira. O meu objetivo era ajudar o maior número de pessoas. Então, eu entendo que a missão, em vários momentos, foi um momento de ver anjos em minha vida e de conhecer o meu Salvador Jesus Cristo de forma muito pessoal. Eu sei que Ele estava comigo em todo o meu período da missão de tempo integral. Ele me ensinou através do Espírito, Ele me ensinou através das Escrituras, e Ele me ensinou a conhecer a cada líder e a cada pessoa que estava conhecendo a igreja, né, naquela época da missão. Tem uma experiência assim que você destacaria de marcante para você na missão, no ensino, e talvez que você aprendeu assim, que você guarda com muito carinho assim, que impactou? Vamos lá. Tem sim. Uma de ensino e uma que você foi ensinado e outra que você ensinou pessoas, por exemplo. Sim. Pessoas, né? Se eu fosse contar cada experiência da missão, iríamos passar dias aqui. Mas vou pensar aqui em duas. A primeira, conhecemos o irmão Giliardi. A esposa dele já era membro da igreja. Na época estava inativa. Eles tinham seus filhos e o Giliardi só trabalhava, né, e não era membro da igreja. E eu e meu companheiro fomos na casa do Giliardi uns 3, 4 sábados seguidos, que seria o dia que ele deveria estar em casa, e não encontrávamos ele. Encontramos ele num livro que tem na missão, que era chamado de... Livro diário. Livro diário, isso. E aí a gente foi lá e não conseguia encontrar. Ele marcava conosco e quando chegavam lá, não estava. E a gente, nossa, ele não quer nada com a igreja, então. E acho que já depois de um mês, né, estava passando próximo à casa dele e decidimos bater na porta. E ao bater na casa da família, do irmão Giliardi, ele se encontrava em casa, pediu para a gente entrar, ficou muito feliz. Ensinamos a primeira lição, que é da restauração. Ele pediu para que a gente voltasse, e aí fomos ensinando todas as lições, né, que os missionários ensinam às pessoas que estão conhecendo a igreja. E teve uma última, que passamos um vídeo das famílias podem ser eternas. É um vídeo bem antigo da igreja, e foi um momento bem emocionante, e o Giliardi decidiu, né, tomou a decisão de ser batizado. E a esposa dele voltou às atividades na igreja, o Giliardi se batizou, eles hoje são selados no templo, ele já serviu como presidente do coro de elders lá na ala dele. Então,
eu vejo sempre fotos dele no templo, né, imagens nas redes sociais, vez ou outra, né, eu converso com ele, com a família, e tenho muito carinho por essa família, né. Então, eu vejo isso como um milagre, né, ajudar uma família a se unir tanto para essa vida como para toda a eternidade, né, e ver os filhos dele indo à igreja, eles estando no templo e servindo ao Senhor, isso é muito bom. E tem uma outra experiência também na missão. Agora é uma que você foi ensinado, que te marcou esse que me marcou, ensinamento. isso. Eu não posso falar com todos os detalhes, porque é muito sagrado e eu já falei em alguns discursos de treinamento, mas para ficar assim nas redes sociais, eu vou resumir um pouco. Mas teve um período da minha missão, eu estava com 1 ano de missão e eu passei a sentir muitas dores abdominais. Então, isso começou a dificultar a minha saída para trabalhar como missionário junto com meu companheiro. Relatei isso para o meu presidente de missão e a esposa dele, e eles marcaram a consulta para mim, né? E fomos a essa consulta, e o médico identificou que eu estava com uma hérnia umbilical. Caramba, isso é grave, né? E na época, na missão, quando eu liguei para a Sister Canuto, que é a esposa do meu presidente, e eu disse: Sister, o médico identificou que eu estou com a hérnia umbilical e vou precisar fazer uma cirurgia. O tempo de recuperação é de 30 dias. E aí ela disse: Helder Campelo, você vai ter que voltar para casa para fazer essa cirurgia e quando se recuperar, se você desejar, volta para a missão. Uhum. E aí eu cheguei em casa naquela noite. Foi como que foi detectado? Isso foi através de toque ou Foi através exame de toque. imagem? Foi através de toque, esse primeiro. Porque o médico examinou, apertou muito e, nossa, quando eu saí da consulta, ele disse: olha, é muito claro, você está com a hérnia umbilical. E eu, por ele ter apertado muito, ficou muita dor. Eu não estava nem conseguindo andar naquele dia direito. E ao chegar em casa, eu senti muita dor, tomei medicamentos. Meu companheiro fez uma janta para mim, né? E aí a gente foi deitar, né? Um pouco cedo, devido à minha condição naquele dia. E aí eu peguei a minha bênção patriarcal. E aí na minha bênção patriarcal, lá estava escrito assim: você servirá uma missão de tempo integral, de 24 meses. Uhum. E aí quando eu li isso na minha bênção patriarcal, eu disse: o Senhor falou na minha bênção patriarcal que eu ia servir uma missão de 24 meses, não é de 12, 13 meses. Então me ajoelhei naquela noite e fiz uma oração ao Senhor. Eu disse: Senhor, está aqui, o Senhor falou para mim através de um servo do Senhor, o patriarca, e está aqui escrito na bênção patriarcal que eu vou servir uma missão de 24 meses. Por favor, eu não posso voltar para casa. Me ajude nesse momento. E aí fui dormir. E naquela madrugada eu posso afirmar que fui ministrado pelo Senhor através de anjos e fui curado dessa hérnia umbilical. Amanheci sem nenhuma dor. Levantei com medo e quando eu percebi, eu estava sem sentir nenhuma dor. Liguei para a esposa do presidente da missão, ela marcou uma consulta e foi feito os exames de imagem e não foi encontrado nada. Caramba. E tive a oportunidade de terminar minha missão de tempo integral como prometido pelo próprio Senhor. Muito bom. Agora você compartilhou essas duas experiências e depois que você voltou de missão, quanto tempo depois você se tornou-se bispo da igreja? É algo bem também... Foi rápido ou demorou? Foi muito Já rápido. Não lembro mais. Foi muito rápido. Lembro que eu cheguei de missão no dia 30 de novembro de 2015, me casei com a Gleice,
que já tinha chegado de missão, porque as mulheres é 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses, e o homem serve missão por 24 meses, né? 2 anos. Então, casamos no dia 25 de fevereiro de 2016. Quando foi no final do ano, no início de dezembro, recebo uma mensagem do presidente da Estaca na época, que é o irmão Heriberto de Moraes, né? E aí ele ligou para mim e disse que precisava falar comigo com minha esposa. Marcou uma entrevista na sede da Estaca. E eu e ela foi para a sede da Estaca. Então, fazia 10 meses que estava casado, né? Um ano que tinha chegado da missão. Uhum. E lá nessa entrevista com o presidente da Estaca, ele puxou aqui uma carta da primeira presidência do profeta, que era o presidente Thomas S. Monson, e a minha esposa, ao ler a carta, ele conversou primeiro com ela, e ela aceitou o chamado, né? A primeira pessoa a ser entrevistada é a esposa, e depois me chamou na sala, eu entrei na sala, e aí ele disse que eu estava sendo chamado como bispo, e que ela já tinha aceitado o chamado. E não tive para onde correr. Então, eu tinha 27 anos, era bem novo, e sendo chamado como bispo, né? Recém-casado, recém-chegado de missão, e novo na idade, com 27 anos, e estava ali para ser chamado como bispo. Um mês depois, nesse mesmo salão aqui que estamos, que faz parte da ala Felipe Camarão também, fui apoiado como bispo no dia 8 de janeiro de 2017. Caramba, foi bem rápido, né? Uhum. 2017. Então passou 3 anos, 2020, 8 anos sendo bispo. Passei 8 anos e 1 mês no chamado de bispo, né? Fazem na faixa de uns 7 meses que eu fui desobrigado desse chamado sagrado. É muito tempo, né? 8 anos? Sim, no chamado. muito tempo. Como foi a experiência de ser bispo para tu? Tem muitos relatos de pessoas que... Tem alguns relatos de pessoas que elas, sendo bispo, entraram em depressão devido à carga de desafios, de problemas que você se depara sendo bispo, né? Que você ouve, que você vê. Esse é um ponto que pode se considerar também sendo bispo, né? Como foi para você? As partes difíceis e as partes boas, ser bispo da Igreja de Jesus Cristo. As partes difíceis, eu lembro muito bem assim no dia que eu saí lá da sede da Estaca, após o presidente da Estaca ter estendido o chamado. Não tinha carro, não tinha moto, eu e minha esposa recém-casados, uma vida financeira difícil ainda, que estávamos iniciando nosso casamento, caminhando da sede da Estaca até o ponto de ônibus na Avenida 9, quando chegamos calados, em silêncio, até o ponto de ônibus. Acho que atônito, né, com aquele acontecimento. E aí, ao chegar no ponto de ônibus, olhamos um para o outro e disse: o que é que o Senhor deseja da gente? E aí, a gente disse: não sabemos, mas vamos servir. Vamos fazer a vontade do Senhor. E aí, naquele momento, era uma situação financeira bem difícil, né? Salário baixo, iniciando ali os estudos novamente, minha esposa iniciando uma faculdade, eu estudando também, né? E sendo chamado como bispo. Então, eram muitas dificuldades. E novo na idade, né? E muitas pessoas diziam assim: eu vou atender um rapaz de 27 anos, né? Pessoas com 50 anos, pessoas com muito mais sabedoria e experiência que eu. Então, o início do chamado foi difícil por esse motivo. Mas aí, tem um fato interessante, que a minha esposa, ela é muito espiritual. Ela é uma mulher muito espiritual, né? E ela sempre foi uma força para o nosso lar. E eu até sempre lembro de Provérbios, capítulo 31, versículo 10, que fala: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Né? Então, minha esposa é uma mulher virtuosa. E ela
tem o seu valor muito maior do que rubis, que é uma joia preciosa. E ela foi um apoio durante todo o meu período como bispo. E é um apoio hoje para mim também, né? Sempre vai ser. E aí começou a servir no chamado. E aí vem a questão, muitas vezes, da iniquidade de algumas pessoas. Você tem que conversar com essas pessoas, direcionar para o bom caminho, né? Convidar ao arrependimento. E eu fui percebendo que eu precisava buscar sempre muito ao Senhor. Sempre buscar muito o Espírito, né? E ao fazer isso, o Senhor foi me conduzindo a conversar com cada pessoa, né? Ao instruir as pessoas, a ajudar as pessoas em suas necessidades. E eu fui conhecendo mais ainda o meu Salvador. Eu fui guiado pelo Salvador Jesus Cristo durante esses 8 anos que eu passei como bispo. Eu não fiz nada que não fosse por meio dele. E nesse período dos 8 anos como bispo, enfrentamos a pandemia. Né? Eu estava como bispo durante a pandemia, né? Com a igreja fechada, com pessoas doentes, pessoas falecendo. E foram momentos que realmente pesa nas costas de um bispo. A nossa mente realmente fica pesada, né? Porque você está vendo o seu povo sofrer, né? Você, como servo do Senhor, como representante de Jesus Cristo, é muito difícil ver o seu povo sofrer. Mas nesse período, quando saímos da pandemia, eu estava no templo, na sala celestial, e eu tive uma revelação. O Senhor falou comigo lá na sala celestial. E eu perguntei, eu sempre gosto de perguntar ao Senhor o que Ele quer que eu faça, de que maneira Ele quer me usar. E Ele muito claramente disse na minha mente: eu preciso que você santifique a sua vida para mim, por completo. E eu pensei, e o que eu devo fazer para santificar minha vida para o Senhor? Aí Ele disse: todos os seus talentos, tudo que você tem que dedicar para mim. E aí começou a surgir pensamentos em minha mente, de que eu deveria mudar algumas coisas na minha vida. E esses pensamentos foram, né? Não estou dizendo que as pessoas da igreja precisam fazer isso, mas eu fiz naquele momento porque eu estava obedecendo uma revelação que me foi dada. Deixei de escutar músicas seculares. Tudo que eu escuto desde então, já há uns 4 anos, é devocional da igreja, escrituras, conferência geral, né? E doar todo o meu tempo, né? Quando eu não estou no trabalho, todo o meu tempo é para estar servindo e ajudando as pessoas, né? Então, quando eu vejo umas pessoas sentadas nos bancos, eu vou lá, converso com elas, dou um abraço, dou um sorriso, pergunto se elas estão precisando de alguma coisa, se tem algo que eu possa fazer para ajudá-las. Porque a minha vida está pautada em ser um representante de Cristo e ajudar os filhos dele aqui na terra. E eu concluí o meu período como bispo dessa maneira, sendo guiado pelo Espírito e pelo Salvador. Eu sinto que ele estava aqui, segurado nos meus braços, a cada discurso, a cada aconselhamento e a cada passo que eu dava como bispo. Ele estava aqui, segurando no meu braço, dizendo: faça isso, fale com ela, fale com ele e ajude meus filhos. Muito bom, é uma promessa, né? Quando você é humilde, Deus vai guiar você, né? Em sua vida. Você reconhece que depende dele, ele vai te guiar pela mão. Eu lembro muito de algumas palavras do presidente Eyring, que ele fala assim, na Conferência Geral de abril de 2018, o presidente Eyring disse: ouvimos o alerta do presidente Russell M. Nelson repetidas vezes. Nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo, a influência do Espírito Santo. Então, eu não quero fazer nada que não seja por meio da influência do Espírito Santo. E o mesmo presidente Eyring, ele já disse o seguinte:
já em 2023, na conferência de outubro de 2023. Ele disse: orem com fé para saber o que fazer para serem purificados e assim qualificarem-se mais para ter a companhia constante do Espírito Santo. E tem mais uma coisa que o presidente Nelson disse em outubro de 2024. Na verdade, na Conferência Geral de abril de 2019, ele falou assim: o arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. Para que você tenha o poder no sacerdócio e tenha o poder de Jesus Cristo para ajudar as pessoas, precisa do arrependimento diário. Então, eu busco, desde essa época da revelação que eu tive dentro do templo, de que deveria consagrar minha vida ao Senhor, eu busco a todos os dias me arrepender, seguindo os conselhos do presidente Nelson. O que é que eu fiz hoje que eu preciso me arrepender? E começo a caçar, para que a cada dia eu tenha poder no sacerdócio e tenha mais e mais da companhia do Espírito Santo para ajudar as pessoas ao meu redor. Muito bom. Obrigado por compartilhar essas escrituras. Acho que as pessoas que estão ouvindo estão sendo edificadas, né? Porque são palavras de Deus, né? E se você tivesse que fazer um convite para as pessoas hoje, em relação à igreja, ao evangelho, tudo que representa para você, o que você falaria para as pessoas? Eu posso, como fui um jovem, que por um período fiquei inativo, eu posso primeiro dizer aos jovens que, e a todas as pessoas, né? Independente seja jovens, mais velhos, né? Independente de qual seja a sua situação, nunca diga não para Jesus Cristo. O caminho para o sucesso na vida é sempre aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. O presidente Ronald, hoje presidente do Código dos 12, ele, numa certa conferência geral, ele disse assim: não há escuridão onde o Evangelho, a luz de Cristo, não possa chegar lá. Então não importa em qual ponto você está na sua vida, em qual seja a escuridão que você está nesse momento, o Evangelho de Jesus Cristo pode chegar até você e te resgatar. Então não desista da igreja. E se você está conhecendo a igreja hoje, busque escutar os missionários, estudar as escrituras, o livro de Mórmon, e eu prometo para vocês que ao fazerem isso, vocês sentirão arder no seu peito as verdades do Evangelho. Essa é uma primeira coisa. A segunda, aos jovens que talvez ainda não saíram em missão. A missão de tempo integral, ela ajuda cada um dos jovens a conhecerem o seu Salvador Jesus Cristo de forma muito pessoal. Então, se você está em dúvida, para os rapazes é um mandamento. Para as jovens, as moças, você pode fazer uma oração e perguntar ao Senhor se você deve servir uma missão. Mas, num todo, eu convido a todos os jovens a servir uma missão de tempo integral. Lá, vocês vão conhecer o próprio Salvador Jesus Cristo. Quando eu voltei da missão, casei, né? Me selei no templo. E aí eu tenho uma citação sobre isso. O presidente Christofferson, ele disse o seguinte, é um discurso dele chamado Poder Selador. Então, os irmãos que ainda não se selaram no templo, ele disse o seguinte: a data mais importante não é a do nosso nascimento, e sim do nosso selamento. A salvação é um assunto individual, mas a exaltação é um assunto de família. Ninguém pode ser exaltado sozinho. Então, a data mais importante da minha vida não é a data do meu nascimento, dia 28 de abril de 89, mas é a data do meu selamento, que foi no dia 27 de fevereiro de 2016. Então, para mim, essa é a data mais importante da minha vida, porque uniu a minha família entre eu e a Gleice para toda a eternidade.
E hoje temos uma filha, né, que é a Helena, que nasceu no convênio, está selada a eu e a Gleice. E, por último, eu posso dizer aos irmãos que, se você nesse momento tem dúvidas a respeito de Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, eu posso afirmar que Deus é nosso Pai Celestial. Ele é o nosso amoroso Pai Celestial. Ele tem um corpo de carne e ossos como o nosso. Diferente porque é um corpo glorificado, um corpo perfeito. E Ele nos ama com um amor incondicional, que não é um amor que não tem como ser compreendido. Hoje, como pai, quando a minha filha cai, rala um joelho, eu corro para tentar pegá-la e sinto dor por ela sentir dor. E me preocupo com as ações da minha filha e o que ela vai escolher para o seu futuro. Deus, como nosso Pai Celestial, Ele se preocupa com as nossas escolhas e Ele espera que escolhemos a Jesus Cristo a todo momento. Quando estamos passando por dificuldade, não é o momento de nos afastarmos de Cristo. É o momento de nos apegarmos mais a Jesus Cristo. Eu sempre compartilho em meus discursos de que quando olharmos para o chão, em nossas dificuldades, e vemos 2 passos, eu sempre falo que ali não são os seus passos. Ali é o Salvador Jesus Cristo caminhando, porque você está nos braços dele. Jesus Cristo, ele expiou pelos nossos pecados no jardim do Getsemane. Ele suou gotas de sangue por cada um dos seus poros nesse mesmo jardim. Ele sofreu todas as dores do mundo. Isso tudo para que ele pudesse saber como nos socorrer no dia de nossas aflições. Tem uma escritura que eu gosto muito e eu carrego comigo todos os dias da minha vida, que é em Doutrina e Convênios, seção 24, versículo 8, que diz assim: sê paciente nas aflições, pois terás muitas. Suportas contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. O Senhor não disse que vai tirar as tuas aflições. Ele disse: suportas contudo, e disse que estará conosco até o fim dos nossos dias. Esse é o Salvador Jesus Cristo que eu conheço. Ele vai estar conosco ao nosso lado a cada dia. Então, não deixem Jesus Cristo de lado. Esse é o nosso tempo de nos prepararmos para encontrar com Deus. E o presidente Nelson, recentemente, ele disse que a pergunta mais importante que devemos fazer hoje é a quem escolhemos servir. Ou a quê? Né? A quem você está servindo ou a que você está servindo. A minha escolha foi servir a Jesus Cristo e ao Pai Celestial. Né? E você? Né? Espero que façam a mesma escolha que eu estou fazendo hoje, que é seguir ao meu Salvador. Então, sigam ao Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu testemunho de que Ele vive e de que Ele nos ama. Muito bom. Obrigado por compartilhar seu testemunho. Tenho certeza que eu fui muito edificado, né? E fiquei com ânimo a mais até para compartilhar o evangelho enquanto você falava. Sempre que eu converso com uma pessoa assim, que ouço a história de conversão dela, eu sinto esse ânimo para compartilhar mais o evangelho com outras pessoas. Por isso que eu estou fazendo isso, para me motivar mais ainda para compartilhar. Então, obrigado. Eu acredito que as pessoas também que vão assistir esse vídeo vai gostar bastante. Se você gostaria de compartilhar o seu testemunho também, sua história de conversão, você pode comentar, pode contatar, que a gente vai conversar sobre sua conversão. Gosto muito de ouvir e aprender com as pessoas e a história de conversão delas. E é bacana que lá no início começou com a Renata. Lembra da Renata? Né? A Renata começou compartilhando o evangelho dentro do ônibus. Né? Encontrou uma oportunidade ao meu irmão perguntar se poderia segurar os livros e a bolsa dela. Ela apresentou o evangelho.
E olha quantas pessoas foram abençoadas, né? Por Exato. causa daquela escolha naquele dia que ela fez. Não tem como contar. A minha mãe, que hoje está no mundo espiritual, certamente trabalhando muito lá. O meu irmão, que se selou com a irmã Ligiane, da Cidade Nova. Eu fui para a missão, que batizei pessoas, ajudei pessoas. Depois tornou-se bispo. Depois me tornei, fui chamado como bispo, né? Hoje sirvo como presidente da Escola Dominical da Estaca e sumo conselho da Estaca Natal e busco ajudar muitas pessoas ainda e vou continuar fazendo isso. Então, por causa daquele dia, né? Naquela hora. Por causa daquele dia, a irmã Renata, dentro do ônibus, né, simplesmente disse: posso enviar 2 rapazes, 2 amigos que são os missionários na sua casa? Então, abram a boca. A Renata fez, né, o famoso que a gente fala, que todo membro é um missionário, né? Não precisa ter uma plaqueta preta aqui no peito, né? Todo membro é um missionário. Então é isso. Muito obrigado, sou muito grato à Renata, a Juliana, que era amiga dela, que é amiga dela e que nos ajudou também, né? A irmã Ivanésia, ao Robson, que na época acolheu muito a nossa família, né? Ao bispado da época com o irmão Ivanaldo, que era o bispo, depois veio o André Vicente e todas as pessoas que nos ajudou. Muito bom. É isso, meus amigos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta o que você achou, qual foi a parte que você gostou mais. E compartilhamos isso no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém.